Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar do Snag 11, um fundo aí de agro, né, da Suno. E é um fundo que é bem tranquilo para comentar, né? Ele não tem tantas operações, não tem tanto detalhe. Então a gente vai falar um pouquinho rapidinho dele. Lembrando que o conteúdo do vídeo não é recomendação de compra nem de venda. Sejam responsáveis aí pelas escolhas de vocês, ok? O objetivo é educacional, onde eu pego dados públicos e eu comento, principalmente numa visão de cotista, de consumidor desse produto, já que eu tenho cota dele, ok? Aproveitando, ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário aí, fala qualquer asneira no comentário aí e eu vou responder. E a gente vai interagindo aí, crescendo um pouquinho esse canal, beleza? Vamos pro vídeo. Snag então é minha carteira, para quem me acompanha sabe, né? Eu tenho uma parcela pequenininha nele, 0,24, né? Eu quero aumentar, mas ainda não tive essa oportunidade, né? Tem coisas ainda rolando aí na carteira, então eu tô indo de pouco em pouco. Então é pouquinho a minha participação nele. E aqui também na parte de segmento, né? Ele tá no Fiagro, mas não dá nem para ver direito aqui o verdinho, ó. É o verdinho escuro aqui, a setinha tá até errada. Eu tenho ele e um pouco de Rura 11, né? Então os dois que entram nessa classe. Falando de indicadores desse fundo, né? Primeiro, o VP por cota, sinalizei ele de amarelo porque caiu um pouquinho, né? A gente vai acompanhando aí para ver se para de cair, se estabiliza e tal. P sobre VP 1,1 se manteve, o dividend yield mensal se manteve 1,18. O caixa dele continua baixo, mas já melhorou um pouquinho, 1,40. Base de cotistas aumentou bem, a base de cotistas, 5 mil cotistas quase no período. Para o volume anterior aqui, 5 mil representa bastante. Então, crescimento bom da base de cotista. Fruto também do nome que essa gestora tem, né? Uma gestora bem renomada, aí, principalmente pelo passado dela. E todo o histórico que foi se construindo, né, com a casa de análise aí dessa gestora, do mesmo grupo, né, não é da gestora. Resultado mensal de 2 milhões para 3.700, um avanço também bem grande aqui, quase o dobro, né? Despesas totais de 4,62 para 3,12, um patamar excelente aqui de despesa, bem baixinho. Alavancagem 0,89 para 1,87, nada preocupante. Aqui boa parte é o contas a pagar padrão, não é a alavancagem mesmo em si. Concentração, sim, ele é concentrado, aqui é o item que eu até destaquei em vermelho. A gestão ela se defende ali com alguns argumentos da pulverização, dos CRIs e tal. Mas de certa forma o envolvimento principal do fundo é com a boa safra, né? É uma empresa boa? É uma empresa boa, mas nunca se sabe ali quando pode vir um problema. Esperamos que não, né? Obviamente, mas ficamos aí mais atentos e de olho. Vacância 0 e 0, as fazendas dele do fundo tá bem tranquilo. Aqui eu não coloquei taxa média, até poderia colocar, já que ele também tem uma boa parcela de CRA. E FIIs com Snag 11 no portfólio, aqui NA e NA, porque é um indicador que a gente só vê em fundo imobiliário mesmo, né? No agro não tem esse acompanhamento e não dá para ver, pelo menos eu não consigo ver esse dado, beleza? Já falando um pouquinho de retorno desse fundo, como que tá a situação dele. O VP por cota dele, 100,97, valor de mercado 100,60, então ele tá aí com P sobre VP de 1, basicamente, já tá bem próximo um do outro aqui. Provento total dos últimos 12 meses, ele teve 6,60, porém é só nos últimos 6 meses, tá? O fundo ele é bem recente, ele não é muito antigo, então a gente tem um histórico aí de 6 meses dele e a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Quando a gente pega os 6 meses ali do fundo e destrincha a distribuição, dá uma média de 1,10, uma moda de 1,20 uma mediana de 1,20, tá? E aí pegando esses percentuais e calculando o retorno, né, sobre para quem compra nesse nível de preço, basicamente, né, quais seriam os retornos? Sobre a média mensal 1,09, anual 13,12, tá um bom retorno aqui. Sobre a moda 1,19,
mensal 14,31 anualizado. E sobre a mediana a mesma coisa, 1,19 e 14,31. E além disso, quem compra o fundo nesse patamar aqui do preço atual, né, considerando que ele volte aqui para o VP de 100,97, ainda tem uma valorização aí de 0,37, um potencial, né, na cotação. Então um fundo que está com um retorno interessante, né? Aí cabe a cada um ver se o retorno é o ideal para sua carteira, se tem oportunidades melhores, se não está valendo a pena. Vocês avaliam aí na carteira de vocês, beleza? Vamos dar uma pinceladinha rápida então nos documentos dele de janeiro de 2023, relatório gerencial e carta do gestor. Eu deixei primeiro na tela a carta do gestor, tá? Eu destaquei alguns pontos aqui que a gente vai falar. O fundo, o gestor, na verdade, ele se preocupou em colocar nesse período aqui, até pelo que está acontecendo aí no mercado, né, de carne, alguns desafios do agro, né? E aí ele entra na questão de desafios sanitários, ele fala da vaca louca, da gripe aviária, e ele coloca um conteúdo bacana sobre esses temas, né? Vaca louca aqui, gripe aviária ali para baixo. Óbvio que no vídeo eu não vou comentar sobre isso aqui, é algo assim, um pouco mais genérico, mas é interessante vocês darem uma lida não só para a questão fundo imobiliário, mas para conhecimento maior sobre essas duas infecções, aí, essas duas doenças aí dos animais, né? Questão sanitária aí dos animais. Daqui da carta que eu vou comentar é a palavra do gestor, né? Ele comenta do resultado do período, 3,7 milhões, que dá 1,24 por cota, e o fundo distribuiu aí no período 1,20, né? Então ele guardou 4 centavos aí para período futuro, tem uma reservinha acumulada. Ao final de janeiro, mantivemos o fundo alocado 88,6 no CRA Boa Safra, aqui é aquilo que eu falei da dependência da Boa Safra, né, da centralização na Boa Safra, 8,1% nos imóveis de Primavera e Sorriso, são duas fazendas, né, e 3,3% em um ativo de liquidez que otimiza a rentabilidade do caixa. Só voltando aqui na questão do 8,1% dos imóveis, né, também são alocados para a Boa Safra. Então, o grosso aqui do fundo é Boa Safra, é a concentração que tem que a gente tem que ficar de olho, tá? Portfólio do Snag. Aqui ele faz uma separação por indicador, tá? Então, toda a rentabilidade, ou boa parte da rentabilidade do Snag, tá realmente no CDI, né? 88,59%, e tem 11,41% aqui em IPCA. Tá? Dessa carta eu separei isso. Vamos então falar um pouquinho do relatório gerencial. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui na tela. Consegui aqui, eu acho que não ficou ruim para vocês. Então vamos lá, olhando o primeiro quadrinho pequeno aqui, né? As taxas dele, 0,92 total de taxa. Aí ele separa o que é gestão, o que é administração, custódia, mas o total é 0,92, não é uma taxa ruim, é uma taxa ok, né? Não tem performance, isso é muito bom. E hoje o PL do fundo está em 303 milhões, tá? Número de cotas, 3 milhões de cotas aí. Aqui ele mostra nesse primeiro gráfico, a gente não entra nesse mérito que é volume de negociação, já nesse segundo que é o crescimento de cotista, né? A gente pode ver que o fundo cresceu aqui, cotista, bastante no período, é a linha, tá? Cresceu bastante aqui a base de cotista no período. A parte das colunas aqui é o PL do fundo, tá? Então o PL do fundo também cresceu aí bastante, tá em 302 agora, 303 aqui. Já foi bem menor aí, 150, 150, 150. Basicamente de novembro para dezembro ele dobrou, né? O PL. Número de ativos 4, duration 7,61, yield all-in 16,74, dividend yield anualizado, esse aqui eu gosto de olhar mais, 15,24, né? Lucro caixa acumulado 4 centavos, aqui é a carta do gestor que a gente já viu, nessa página é isso. Aqui ele destrincha o resultado, mas eu não vou passar muito por isso, né?
O principal aqui é juros do CRA, ó, acho que todo mundo já sabe, e aí tem um pouquinho de aluguel, né, de locação, mas, que é essa parte verde escura, mas o grosso aqui é juros do CRA, não é surpresa para ninguém. DRE do fundo, quais são os pontos relevantes que eu tenho para comentar? Primeiro, a melhora na receita, ó, de 1,8 para 3,8, bastante. A despesa aqui, patamar bem baixo, aumentou um pouquinho em relação aos meses anteriores, mas ainda assim num patamar bem baixo. O fundo teve o resultado final de 3,7 e distribuiu 3,6 milhões, tá? Acumulando aquela reserva de 4 centavos. Então, DRE é isso. Alocação do fundo, né? Principal produto é um outro item de concentração. Eu esqueci de comentar isso, eu falei da boa safra. Mas também existe a concentração na soja, né? Claro, soja é bem resiliente, um setor bem ok, bem tranquilo. Mas se dá uma zica geral aí mundial na soja, esse fundo aqui sofre, né? É indexador aqui CDI e IPCA, eu já falei disso aqui na tela anterior, ali para trás. O risco dele, pulverizado 89, contratual 8, corporativo 3. Aqui que é o que o fundo se defende muito ali quando ele vai falar desses CRAs, né? Mas os CRAs são pulverizados, são devedores ali de várias localidades e tal. Aqui no mapinha eles até colocam, né? Mas no fundo tudo é embalado com o nome Boa Safra, né? O CRA é embalado ali tudo junto. E o vínculo que ele tem é Boa Safra, tá? Aqui vamos já falar dos ativos, então. Aí a gente consegue ver, ó. CRI, né? Bem Brasil Alimentos, CRA, Boa Safra. O CRA inteiro é um CRA só aqui, ó, pulverizado, mas é um CRA só. E o devedor é Boa Safra, independente, é pulverizado, mais isso, mais aquilo. O devedor aqui que eu vejo é Boa Safra, né? Então é concentrado. Boa Safra devedor, Bem Brasil Alimentos, Boa Safra Sementes. Então, devedor aqui, concentração na Boa Safra, e soja aqui como principal cadeia produtiva também concentrado, né? Também daria para citar concentração talvez de localidade, Mato Grosso aqui e tal. Mas principal é soja e a Boa Safra. Aqui as taxas do fundo, né? IPCA mais 8, IPCA mais 5,4, IPCA mais 8, CDI mais 3. Não são taxas ruins, são boas taxas. E a quantidade de cada ativo dentro do PL aqui, né? Esses são os 4 ativos aí atuais do fundo. Aqui é bacana, eu ia pular, ia passar, mas vamos passar. Ó, quando você clica aqui, né? Vamos clicar no imóvel, ele mostra todo o detalhamento ali do imóvel, foto, PL, volume, a taxa, dá uma descrição aqui do imóvel, o tipo de contrato, tudo mais, né? Bem legal isso aqui, né? E aí a gente volta, vamos clicar no CRA. Ele fala aqui, ó, aí ele fala o volume por cidade, são os devedores finais aqui de cada cidade e tal, né? Todos os detalhes aqui também. E por fim, estratégia risco. É o fundo que determina a estratégia e risco aqui da carteira, né? Ele coloca um detalhamento aqui de como que ele chega em cada rating, coisa do tipo, né? Não vamos nos apegar a isso, pelo menos eu não vou. E basicamente do fundo que eu tinha para falar é isso, pessoal. Um vídeo um pouquinho mais rápido. Espero que tenham gostado ou que eu tenha ajudado. Forte abraço a todos aí, bons investimentos, bom final de semana.